Você provavelmente já deve ter ouvido falar do inbound marketing ou usa algumas coisas do inbound marketing no seu dia, mas vem essa dúvida, né? Como é que o inbound pode realmente potencializar os resultados da minha empresa de software? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tem 3 passos aí fundamentais para o inbound rodar, né? Fechar o seu ciclo dentro da sua empresa e para ele realmente gerar resultados. O primeiro é você conseguir aplicar todos esses conteúdos e conceitos do inbound marketing, né? Todas essas pontas que o inbound acaba abraçando. O segundo é você ter uma ótima análise desses resultados. Então, puxar essas análises para você realmente saber o que fazer, o que não fazer, o que deu bom, o que não deu. E o terceiro ponto é você ter isso muito bem alinhado entre o seu time comercial e o seu time de marketing. São 2 times que muitas vezes são vistos como os times separados, como equipes separadas, mas que fazem parte exatamente do mesmo setor, que é a captação de clientes. Então, a gente precisa aproximar cada vez mais essas 2 equipes do que separar. A gente tem uma pesquisa do Data Report de janeiro de 2021, mais ou menos, que prova como a internet é muito importante no ciclo de compra das pessoas. Então, mais de 40% ali das pessoas que responderam fazem pesquisas no Google antes de comprar alguma coisa. Os anúncios fazem muito parte dessa rotina, então eu acabo descobrindo uma marca nova, descobrindo um produto novo, um serviço novo por conta de um anúncio. A rede social também vem muito junto disso, né? Então eu conheço uma marca nova, eu acabo procurando ela na rede social e eu acho esses ótimos dados, assim, pra gente ver como não dá mais para não contar, não considerar a internet na hora de fazer marketing, na hora de fazer captação de clientes. Mas isso para SaaS. SaaS que tem esse formato de negócio um pouco diferente. Se você vende para B2B, são empresas talvez com um ciclo de compra um pouco mais longo. Você pode ter um FII recorrente, né? Você tem um FII mensal, você trabalha em formato de mensalidade do seu produto. Você não está trabalhando com um decisor só, talvez você esteja um grupo de pessoas ali que toma essa decisão, ou você fala com um influenciador, né? A pessoa que não compra, mas é a pessoa que está junto de quem compra. Então a gente tem todos esses detalhes que fazem as empresas de tecnologia, as empresas de software como em geral, terem esse pé um pouco fora da curva ali quando a gente fala de marketing. E é por isso que o inbound funciona tão bem para esse tipo de empresa, né? Para esse tipo de tecnologia, porque você consegue, com uma metodologia só, abraçar várias pontas. Abraçar tanto a captação de clientes, quanto a gestão desses leads, a nutrição desses leads, o relacionamento com essas pessoas, a venda e o pós-venda. Então, falando rapidamente aí sobre que materiais do inbound marketing, né, que tipo de coisa feita dentro do inbound pode ser colocada em prática dentro de uma empresa de software. Nós temos os blogs, que são excelentes conteúdos para ranquear no Google, para aumentar essa abrangência de captura de clientes, para aumentar a atração, para aumentar a conversão. São ótimos conteúdos para o seu time comercial usar também, então gera uma credibilidade, gera uma autoridade de marca na mão do comercial também, para você criar sequências de e-mails, fluxo de automação, para você nutrir esse lead, são excelentes. Quando bem casados, esses blogs podem fazer muitas e muitas coisas. Então, se o seu cliente veio por um material topo de funil, você tem ali já 4 ou 5 conteúdos estruturados, topo, meio e fundo de funil, você gera um case de sucesso, você tem algo para mandar para esse teu cliente, você faz uma estratégia aí de ponta a ponta com conteúdo blog. Junto disso, a gente tem as redes sociais. É comum, né, a gente ter a rede social no nosso dia a dia, não tem mais como fugir disso também. E é comum que as empresas de software se perguntem se a rede social pode sim ser um ponto de venda, pode sim ser um ponto de conversão. E pode, mas talvez não seja de cara o seu principal canal de aquisição e conversão de clientes. A rede social é excelente para você criar relacionamento, para você falar com o seu público, para você mostrar o que é de sucesso, para você se aproximar um pouco de quem está consumindo isso. Só que quem sabe o seu esforço de conversão, de captura, né, de métrica, não seja puramente rede social. E tá tudo bem, acho que tem canais bem mais interessantes para você analisar aí dentro de uma empresa de software com o inbound marketing do que as redes sociais. E 2 pontos fortíssimos dentro disso é tráfego pago e website, né? Então, tanto orgânico quanto pago, acho que serão os seus principais canais de conversão e captura de clientes. E em cima desses 2, sim, você precisa ter uma equipe, ter um esforço, ter um olhar mais atento. O website é seu principal vendedor, é quem abre as portas do seu produto, é por onde o seu cliente conhece o seu produto, é por onde o seu cliente gera uma conversão fundo de funil, uma levantada de mão para o seu time comercial. Então, o seu site precisa ser 100%. Não tem como o seu site ser mais ou menos. Seu site precisa ser bom. Seu site precisa ser o seu melhor vendedor. Então é muito interessante que você tenha um site otimizado, rápido, que funcione muito bem no mobile, que gere muita conversão, né? Que seja de alta conversão e que seja de uma conversão de qualidade, não só de quantidade. Nós já temos alguns vídeos, ou aqui no YouTube ou na rede social, que a gente já fala sobre essa questão de qualidade e quantidade de conversões. Então foque em otimização, foque muito em SEO. O SEO vai ser alguém que anda lado a lado aí com o seu time de marketing como um todo. Precisa
precisa ter um foco nisso, precisa ter um olhar para isso, um conteúdo muito bem estruturado, porque o seu ranqueamento orgânico, ele funciona um pouquinho mais a longo prazo, mas ele gera excelentes resultados. O tráfego pago também vai depender muito disso, também vai depender de uma página muito bem estruturada, de um ótimo destino para esse anúncio. Ele traz resultados mais rápidos, né? Você consegue colher um pouquinho o resultado mais rápido. Isso é excelente, é uma ótima forma de você testar coisas novas, de você já ter uma demanda ali para o seu time comercial, mas ele também demanda esse cuidado, essa otimização. Você está envolvendo dinheiro nisso, naturalmente você vai querer ter um olhar mais atento para isso também. E falando um pouquinho então do que acontece quando você coloca tudo isso em prática, quando você coloca o inbound em prática dentro da sua empresa de tecnologia. Primeiro, você vai ver a tua taxa de churn diminuir. Quando você tem uma taxa de churn muito alta, são clientes desistindo de seu produto por uma falta de fit, por uma falta de alinhamento, por uma falta de algum gargalo que tem ali no meio desse relacionamento. O inbound alinha muito essa trajetória. A gente é focado totalmente em cima da jornada do seu consumidor, entregando o que o seu produto soluciona da dor dele. A chance desse cara chegar até você não entendendo o que você faz é muito pequena. Então a tua taxa de churn diminui muito. Você vai conseguir prever algumas coisas de churn, você vai conseguir antecipar isso na sua equipe e tratar isso muito antes também. Então, se acontecer, acontece com essa prevenção, acontece com esse olhar mais atento da sua equipe de suporte até, mas você vê a tua taxa de churn caindo drasticamente. Outra coisa que você vai ver mudar é o seu LTV, seu tempo de vida do cliente dentro da sua empresa. Hoje nós temos empresas de tecnologia, empresas de software com LTV extremamente curto. Com a alta taxa de churn, esse LTV é naturalmente mais curto também. Então, quando você tem menos churn, você tem um relacionamento no pós-venda, você tem esse cliente que continua engajado, que continua consumindo, que continua muito bem alinhado com o seu produto, você vai ter uma jornada dele como cliente muito maior. Além disso, o inbound ele também atua dentro da sua base de clientes. Então, para você ter um cross-sell, para você ter um upsell, para você trabalhar isso com a sua base já existente, é muito mais fácil. Então, você aumenta ainda mais o tempo de vida do seu cliente dentro da sua empresa com essas ações para a sua base de clientes. Inbound definitivamente não é só atração. O inbound ele contempla a jornada inteira. Ele busca o teu cliente, ele traz ele para perto da sua empresa. Outro ponto que você vai ver uma mudança aí com o inbound marketing é o seu CAC, que é o custo de aquisição por cliente da sua empresa. Vamos voltar um pouquinho. Você vai ter uma jornada melhor estruturada, você vai ter esses conteúdos e esses canais que abrangem tanto o topo de funil quanto o fundo de funil, e você vai ter uma equipe de marketing e comercial muito alinhadas. É natural que o custo que você tenha para adquirir cada cliente seja menor. Você vai estar falando de uma forma muito mais afunilada, com a pessoa certa, na hora certa. Então o seu custo vai ser muito mais real e ele vai diminuir. Você não está mais atirando para todos os lados. Então o seu CAC diminui muito quando você pratica o inbound marketing. E o último ponto que a gente queria comentar, que talvez é o que os gestores aí mais prestam atenção no dia a dia, é o MRR, que é a sua receita mensal recorrente, né? De novo, você tem um LTV maior. Então você tem um público que fica mais tempo na sua empresa, que fica mais tempo ali como cliente. Você vai ter uma estratégia de cross-sell e upsell. Então você vai ter clientes pagando mais pelo seu produto, pagando mais pelo seu software. Então só isso já aumenta a sua receita. E quando você tem essa estratégia de captação, de nutrição, de mais clientes chegando para o seu time comercial, também é natural que você tenha uma receita mensal ali um pouquinho maior, uma receita mensal que seja um pouquinho potencializada ali pelo time de marketing. Esses são pontos que a gente vê muito nos nossos clientes. A Fluxo é uma empresa especializada em tecnologia, então a gente faz inbound para tecnologia e a gente cuida muito esses indicadores e a gente vê muito esses indicadores crescendo. Então isso é muito legal. Espero que você coloque em prática na sua empresa, que você conheça um pouco mais do inbound marketing, que você tenha aí menos churn, um LTV maior, mais receita mensal recorrente e um custo de aquisição de clientes menor também junto com essa estratégia. E é disso, continue acompanhando a gente aí pelo nosso blog, pelos nossos materiais, você vai aprender mais sobre o inbound, como aplicar isso na sua empresa de software e qualquer coisa, a Fluxo está por aqui. Até mais!